Vou fazer um hit a respeito do que tem a dizer uma pessoa já vivida de 80 anos de idade. Vamos lá. Evite fazer observações sarcásticas. Primeiramente, ensine essa pessoa para que se evite fazer observações com sarcasmos, com ironias, com menosprezo, com gozações. É isso que uma pessoa de 80 anos tem a dizer a esse pessoal mais jovem. Nunca dê um aperto de mão sentado. Quando você for dar um aperto de mão em uma outra pessoa, nunca dê esse aperto de mão sentado, porque isso representa uma falta de respeito, uma falta de consideração. Se levante para apertar a mão de uma outra pessoa, porque isso é sinal de respeito e consideração. A inveja de um amigo é pior que o ódio de um inimigo. Veja bem, não é? A inveja de alguém, de um amigo seu ou de você para com alguém é pior do que o ódio de um seu inimigo. Por isso mesmo a gente nunca deve alimentar a inveja, seja ela qual for, com relação a uma outra pessoa. Isso é muito importante na vida de cada um de nós. Escute o que as pessoas têm a dizer. Não interrompa, deixe-as falar. Também você deve escutar o que as pessoas têm a dizer. Ninguém gosta de ser interrompida quando uma pessoa está falando. Isso corresponde, isso significa uma grande falta de educação, de formação daquela pessoa. Então a gente não deve interromper alguém quando essa pessoa está falando, porque isso é uma falta de educação, além de ser uma falta de respeito. Guarde segredos. Se você não for digno de guardar um segredo, então você não queira que esse segredo venha a ser lhe revelado. Só deixe que alguém revele um segredo para você, se você for capaz de guardar esse segredo. Não cultive medo por ninguém. Todo homem pode morrer. Isso, na realidade, de não cultivar medo de ninguém, eu acredito que durante a vida, em determinados momentos, pode até ser que a gente tenha medo de alguém, mas a gente não deve cultivar esse medo como sinônimo de fraqueza, porque a única certeza que a gente tem na vida é de que realmente um dia vamos fenecer, vamos morrer e desaparecer de vez. Seja corajoso. Mesmo se não for, ao menos finja ser. Ninguém consegue perceber a diferença. Nas fraquezas, no decorrer, no decurso de sua vida e do seu viver, mesmo que não queira demonstrar, seja uma pessoa corajosa. Não deixe que ninguém venha a perceber que você está temeroso, você está com medo. Não deixe que ninguém perceba isso de você, porque isso só vai lhe enfraquecer. Cuidado com as pessoas que não têm nada a perder. Outra coisa na vida que a gente tem que aprender
é que existem muitas pessoas que nada têm a perder nesta vida. E por isso mesmo a gente deve manter distância desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. Escolha a companheira da sua vida com cuidado. A partir dessa decisão, virão 80% de toda a sua felicidade ou miséria. Quando a gente for escolher alguém para viver, deve realmente escolher com todo o cuidado possível, né? Porque isso pode ser, né, a sua felicidade enquanto você viver, como também pode ser o seu maior fracasso, a sua desgraça de vida. Portanto, a gente deve escolher com todo cuidado a pessoa com quem a gente vai viver ou pretende viver o resto ou por toda a nossa vida. É assim que a gente deve agir. Se a casa do seu vizinho está em chamas, a sua também está em perigo. Isso significa em dizer que se você tem um vizinho e a casa dele está pegando fogo, você tem que realmente ir lá ajudar a ele apagar esse fogo, porque o fogo que está atingindo a casa do vizinho pode chegar também a atingir a sua. Isso é o que se pode dizer da mútua cooperação, do mútuo humanismo que a gente deve ter um para com o outro. Nunca elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. A gente não deve autoelogiar-se, não é? Autogabar-se de absolutamente nada em nossa vida por algum feito que presumidamente a gente venha a fazer. A gente tem que deixar que as pessoas venham a reconhecer o valor que cada um tem, o valor que a gente tem. É isso que essa frase quer realmente dizer nos ensinamentos desse senhor de 80 anos de idade. Se perder, seja um bom perdedor. Na vida, a gente não deve aprender somente a ganhar. A gente pode perder também. E se a gente perder, mesmo com tudo sendo desmoronado dentro da gente, nós temos que nos aguentar, temos que suportar e ser um bom perdedor. Isso, evidentemente, na prática, nem sempre acontece, mas para uma pessoa experiente da vida, a gente tem que aprender também a se conduzir dessa maneira. Não deseje colher frutos daquilo que nunca plantou. Não queira aquilo que você nunca contribuiu para que realmente crescesse. Isso significa em dizer que você não deve querer para si aquilo de forma ilícita e ilegal, aquilo que você não contribuiu, não é, para plantar, crescer e chegar às suas mãos, porque nada chega nas mãos da gente graciosamente, de graça. É isso que quer dizer essa frase. Quando aflito, respire fundo e distancie-se. Quando você estiver numa situação dificultosa, o que às vezes nem sempre acontece, mas você busque respirar, não é? Uma vez, duas vezes, e procure realmente se conter, retirar-se de determinado ambiente ou de determinado lugar e deixar a coisa para lá, porque tudo poderá se resolver a seu tempo. Dê às pessoas uma segunda chance, mas nunca uma terceira.
Todo ser humano, evidentemente, tem direito a mais uma chance. Quem é que não erra nesta vida? Todos nós erramos. Às vezes a pessoa dá uma chance, uma segunda chance, a terceira chance, mais de que a terceira, e às vezes termina nunca aprendendo. Por isso, essa lição de você dar somente mais uma chance e nunca uma terceira. Cuidado ao queimar pontes. Você nunca sabe quantas vezes precisará atravessar o mesmo rio. Cuidado, não é, a queimar uma ponte, porque, a bem da verdade, você não sabe quantas vezes vai passar por aquele rio. Se uma vez, duas vezes, então você queimando uma ponte, isso poderá ser um empecilho para prejudicar a você mesmo. Lembre-se de que 70% do sucesso em qualquer área se baseia na capacidade de lidar com pessoas. A gente tem, evidentemente, que aprender durante o viver a lidar com as pessoas, né? E lidando com as pessoas, a gente pode perfeitamente se dar bem a partir do momento que a gente se dá bem também com aquelas pessoas que nos cercam, que estão no nosso entorno. Defenda os menores. Proteja os indefesos. Isso é algo importante, você defender os menores, né, as pessoas hipossuficientes e as pessoas indefesas. Todos devem agir dessa maneira para justamente se sentirem bem e ajudarem as pessoas. Isso é algo muito importante. Assuma o controle da sua vida. Não deixe que outra pessoa faça escolhas por você. Se você tiver que fazer algo, faça por você mesmo. Não deixe que ninguém faça alguma coisa por você em seu nome, porque a sua vida só pertence a você. E você é quem deve tomar as decisões por você mesmo. Não deixe que outra pessoa tome decisões por você. Visite amigos e parentes quando estiverem no hospital. Você só precisa ficar alguns minutos. Isso é muito importante também, você fazer visitas a determinadas pessoas quando elas estão hospitalizadas, mesmo que sejam por alguns minutos, um tempinho de sua vida. Dê atenção a pessoas enfermas, porque isso é importante na vida, porque aquela pessoa que em determinado momento está enferma, noutra circunstância, poderá ser você. A maior riqueza é a saúde. Realmente, a maior riqueza que a gente pode ter na vida é a saúde, e a partir de determinado tempo a gente vai percebendo que a gente vai perdendo aos poucos, vai definhando, né? E ninguém sabe realmente até que ponto a gente pode suportar, né, essa deterioração, tanto da parte física quanto psíquica. Pense duas vezes antes de sobrecarregar um amigo com um segredo. Você não deve sobrecarregar ninguém com um segredo seu, porque aquilo
que é seu, só a você realmente lhe pertence. Se você der um encargo de um segredo a um amigo, né, ele, se for amigo de verdade, ele também vai carregar esse peso e dividir com você. Então, se você tem um segredo que deve ser somente seu, fique com ele para você. Mostre respeito por todos que trabalham para viver. Não importa o quão simples seja a profissão. Isso significa em dizer que a gente tem que ter respeito por todas as pessoas, sejam elas quais forem, seja a profissão que a pessoa, né, desenvolva, não importa. Vista-se adequadamente aos padrões da época. Elogie a refeição quando for hóspede na casa de alguém. Ora, quando você vai à casa de alguém, você deve realmente se sentir à vontade, não fazer nenhuma observação pejorativa, e se você tomar um café, comer um prato de comida, você deve ter o devido respeito, a devida educação para elogiar aquela refeição, aquele chá ou aquele café, aquela bolacha que você deglutiu. Isso é sinal de respeitabilidade. A gente não deve também se deixar interromper em momentos importantes, porque existem momentos que a gente não deve ser interrompido de forma alguma. E disso as pessoas devem ter consciência e respeitar. Não demore onde não é bem recebido. Ora, se você não é bem recebido em um determinado lugar, por qual razão demorar muito? Passe pouco tempo e pegue o beco e vá embora. Todo mundo gosta de ver você crescer, isso, até começar a superá-los. Isso é uma realidade. Às vezes as pessoas acham que estão adorando você crescer. Olha, fulano de tal está enriquecendo, está bem, todo mundo fica observando, olhando, mas quando chegam a superar essa pessoa, buscam esquecer de você. É assim que acontece no mundo real das coisas. Ouça os mais velhos. As pessoas sábias, os jovens sábios, sempre procuram ouvir os mais velhos e, se forem inteligentes, devem acatar esses ensinamentos, essa sabedoria e buscar seguir esse comportamento como exemplo em sua vida. Não espere que a vida seja justa. A gente também não pode esperar que a vida seja justa, porque injustiças no decurso do Jamais se esqueça de onde veio e lembre-se diariamente onde quer chegar. Uma das coisas importantes nesta vida é que a gente nunca deve se esquecer de onde a gente veio, né? E a gente tem que se lembrar diariamente também aonde quer chegar. Isso, evidentemente, é uma coisa atemporal e que depende muito do futuro em que ninguém pode prever. Mas a gente não pode esquecer jamais de onde veio e até aonde a gente quer chegar. Isso, se a gente puder, mas a gente nunca deve desistir da luta. Meu amigo, minha amiga, é isso, né?
nesse RIAT. Isso realmente é uma verdadeira lição de vida. E espero que muitos jovens que vierem assistir esse vídeo tomem isso como exemplo, porque é muito importante para a vida de cada ser humano, de cada cidadão, para a formação sadia, respeitosa, né, de cada jovem, de cada ser humano. É isso aí, minha gente.